sou do Rio de Janeiro. E eu tive uma infância até os 5 anos, assim, meio que normal, porque meus pais conviviam juntos, apesar deles brigarem sempre e tal, porque meu pai não tem problemas com bebidas, ele bebe muito, e minha mãe não bebia e não aceitava. E aí, quando eu completei 4 anos, eles já estavam no processo de desgaste da relação e resolveram se separar. E paralelo a isso, nasceu meu irmão também, André, que tem 1 ano só de diferença, e viemos todos para a Bahia, porque minha mãe é baiana. Viemos morar em Salvador, no bairro da Boa Vista, aqui, perto de São Caetano. E viemos eu, André e minha mãe. Meu pai até então ficou, ele não veio morar em Salvador como não mora até hoje. E minha mãe, eu cheguei com 5 anos, André com 4. Aí, mulher sozinha, e antes não tinha essa... A justiça não era tão eficaz como é hoje em relação à paternidade. Então meu pai não aceitou a separação, então ele também, olha, já que você saiu de casa, você se vira sozinha. Então minha mãe teve que criar os dois praticamente sozinha. E mulher sozinha, com 2 filhos, 4, 5 anos. Aí foi um momento que minha mãe ela pensou assim, pô, preciso de alguém pra me ajudar com as crianças, pra me ajudar a criar e, enfim, segurar a carga de mulher sozinha. Foi aí que ela conheceu o meu padrasto. No início era tudo perfeito, tive a infância muito tranquila, tive amigos, brinquei de bola, gude, pipa, tudo que você imaginar, bonecas, ursos. Meu padrasto é uma pessoa muito tranquila, nunca me agrediu, nunca me bateu, nunca me fez mal, nem a mim nem ao André. Tinha aquela coisa de padrasto mesmo, olha, reclamar, olha, você fez isso errado, olha, você tá na rua demais, olha, vai estudar, Ana, vê seus filhos. Olha lá, André não tá estudando, olha lá, André tá muito na rua, olha, André chegou tarde ontem, entrou às 9 horas. Na idade de criança na rua, só essas coisas, esses controles mesmo de quase pai, né, padrasto. E aí a gente foi crescendo, convivendo, e meus amizades aí, quando cheguei perto da adolescência, que é aquela transição de 10, 11 anos, aí os sintomas de maturidade começam a chegar em mim, né, que sou mulher. Veio a primeira menstruação, o corpo foi mudando, aparecendo as curvas e tal. E até então minha adolescência parecia ser tranquila e parecia também que iria ser assim. Só que quando eu completei 11 anos, as coisas para mim começaram a mudar. Não só para mim, mas também para o meu padrasto. Eu percebia que ele me olhava mais estranho, mas eu não tinha maldade disso não. Ele tá me observando porque eu tô ficando semi-adulta e tinha aquela preocupação, não, menina tem que ficar de olho, os namoradinhos já tá menstruando para não engravidar. Então eu pensava sempre nesse aspecto de proteção. E por isso então nunca desconfiei dele, nunca maldei, nunca pensei nada de ruim. Porque até via com o pai. Eu lembro que na escola, quando tinha o Dia dos Pais, aí eu trago uma foto do seu pai. E meu pai é bem negro mesmo, negão tipo bem azulado. Inclusive meu irmão é bem negão. E quando a gente levava foto do meu ex-padrasto, que era mais claro, considerado branco, as pessoas diziam, poxa, você é negro, seu irmão negro, seu pai branco. As pessoas olhavam assim. E até então, todas as festinhas do Dia dos Pais nas escolas era ele. A gente recebia a lembrancinha, entregava pra ele, a foto era dele. A homenagem era sempre pra ele. E aí então, eu não tinha essa preocupação com ele. Maldade nenhuma, minha porta do meu quarto nunca tranquei. Tinha porta, mas não trancava. Não tinha necessidade. Sempre crescia assim com a porta aberta. Ele me observava muito, mas eu também não tinha aquela maldade, aquela malícia, né, na verdade. Até certo dia, eu lembro que minha mãe é uma pessoa religiosa e na igreja que ela frequentava tinha umas reuniões, uns cultos que levavam a madrugada toda. Ela saía de casa às 9h30, 10 horas e voltava no dia seguinte às 5, 6 horas da manhã. E teve uma dessas que ela foi e nem eu nem o André fomos. O André ficou em casa e eu também. Só que nossos quartos eram muito distantes. Eu lembro que tinha um corredor bem grande assim. Eu não acabei de ligar a televisão que deitei. Aí a porta do meu quarto estava aberta. E o padrasto passou pelo corredor, não deu importância, eu virei pro lado e continuei dormindo. Como ele não acendeu a luz, ele entrou, eu não vi entrar, na verdade, porque a porta estava aberta mesmo. E o gato saiu do local, mas não fez barulho. E aí, eu deitado na minha cama era de solteiro, mas eu sempre dormi virado pro rosto da parede. E ficava um espaçozinho, mas senti que alguém deitou na minha cama. Aí quando eu olhei era ele, disse, ah não, meu padrasto. Eu brinquei assim, tá chovendo no seu quarto, molhou sua cama? Ele, não, fique quietinho, bora dormir aqui. Tá.
fiquei na minha. Aí dormi uma vez, não me fez nada. Fez, abraçou. Aí, não vê se não, mas... Ah não, dormiu lá, dormi no quarto porque minha mãe saiu, ficou preocupada, proteção. Aí dormiu naquela vez, a primeira vez. Eu não conto a minha mãe porque não fez nada, não disse nada e também eu não pensei em maldade nenhuma. Senão ele dormiu lá e tal. Epa. Depois disso, virou um hábito meio frequente. Toda madrugada ele passava, olhava. Às vezes começou a criar o costume de entrar. Aí me despertava. Perguntava, o que foi? Ele, não, só vim fechar essa janela. Tá. Aí ele percebia que eu estava acordado e voltava. Quando eu pegava mais um sono, aí ele voltava novamente. Aí eu senti uma mão passando em mim, assim, meu Deus, não é sonho. Aí teve uma certa vez que eu tentei desligar a luz do quarto. Ele falou, não precisa acender, não sou eu. Eu sim, mas você está fazendo aquele nada, cala a boca, fica quieto. Eu disse, meu Deus, a partir daquele momento eu comecei a perceber que existia algo estranho na pessoa. Assim, meu Deus, por que está fazendo isso? Ele sempre me criou bem, sempre me tratou, nunca me maltratou, sabe? Nunca disse nada que eu pudesse imaginar que ele pudesse fazer isso. Assim, meu Deus. Aí tá, passou um momento, aí foi embora. Aí a partir daquele dia eu comecei a ficar estranho. Muito estranho. Porque não parei de brincar com ele. Até de olhar na cara. E até comecei a sentir vergonha da minha mãe. Assim, eu fiquei com uma vergonha de minha mãe, vergonha, meu Deus. Minha mãe falava comigo, eu não conseguia olhar na cara, eu não conseguia encarar ela. Eu queria descer, ela sempre brincava. Cara, André, o que você fez de errado? Eu disse, eu não fiz nada. Ela, não, você não tá toda estranha, não olha, não conversa. Aí o que você tá fazendo na escola? Eu vou nessa escola saber que você tá aprontando por lá. E suas amiguinhas? Não. Nada não, tô tranquilo mesmo, nada. E nasceu esse sentimento de vergonha com minha mãe, eu tinha vergonha, que eu achava que eu estava prejudicando ela. Ele disse assim, pô, minha mãe não deu certo com meu pai. Acho esse rapaz, que ela acha que tá dando certo. Aí tem eu que entrei no caminho para atrapalhar. Como é que eu vou dizer para ela que esse rapaz está me frequentando no meu quarto? Se eu contar a minha mãe, vai acabar o casamento dela. Que até então ela parecia viver bem. Ainda sem falar que meu pai vai ficar sabendo e vai entrar na justiça. Obviamente o juiz vai dar a guarda para ele, porque esse assunto é meio complicado. Vai dizer que minha mãe não teve condições nenhuma de criar, ainda pode dizer que minha mãe é conivente, como é que pode ela não saber? Poxa, agora. Aí eu comecei a ficar calada, depressiva. O primeiro passo para uma pessoa que é violentada, abusada, é se trancar. A gente se tranca, não consegue falar com ninguém. Criei o hábito de não dormir durante a noite. À noite eu não dormia. Eu fazia tudo durante o dia para poder dormir. Eu acordava, meio-dia, comia, tomava banho e me trancava no quarto. Isso na época de férias. Na época de escola, eu fingia que ia para a escola. Minha mãe me dava transporte, a merenda, me picava para a escola. E ia andar por aí. Onde eu andava muito, eu estudava no centro, estudava no colégio de ideia, acho que ele nem funciona mais da Metropolitana. Aí então descia, que era no Politeama, então descia ali aquele corredor da Vitória, todinho, aquele arte clube ali, aquela ruazinha, ia pra barra, ficava sempre ali na barra sentada nas pedras, ou então na areia, chorava muito, falava sozinha mesmo, e pensando assim, poxa, o que eu posso fazer? Eu não posso contar minha mãe porque eu vou prejudicá-la. E como é que eu faço para me livrar desse cara?